programa David Orling hoje está em um dos parceiros da TV Informativo, que é o Colégio Melinho, e nós vamos conversar com uma pessoa muito inteligente, muito querida, muito preparada, que é o diretor dessa escola, Vanderlei Kremer, e ele tem uma caminhada nova na escola, mas é um professor conhecedor da área da filosofia, uma área que me encanta, e eu me sinto muito à vontade de estar conversando com um homem que, além da capacidade administrativa, além da capacidade de gestão, tem uma habilidade filosófica, um conhecimento filosófico que acaba por conversar com o mundo, dialogar com o mundo. E educação, todos vocês e eu sabemos que tem a ver com o diálogo, tem a ver com as perguntas, tem a ver com a reflexão que este mundo tanto precisa. É um prazer conversar contigo. Olha, Vanderlei, a surpresa é grande de ver todo o teu trabalho à frente do Melinho, uma escola que cresce cada dia mais e em cada momento na região se consolida como uma escola expoente e vanguarda em muitas circunstâncias. Que bom, vai poder conversar e contar um pouco da tua história. Muito obrigado, David. Para mim também é um prazer muito grande poder conversar contigo, né, te conhecer e estar conhecendo também Lajeado, né, porque era uma cidade assim que eu ainda não conhecia, só de passagem. Então tive a grata surpresa de ser escolhido para ser o diretor do Melinho, um colégio maravilhoso, um colégio que, até por sua estrutura, pelas pessoas que tem aqui, é um colégio acolhedor que... Nossa, me senti muito bem acolhido aqui. E agora, então, temos pela frente o desafio de dirigir essa escola tão boa, tão maravilhosa que nós temos aqui. Vanderlei, eu gostaria, para que o público, o telespectador te conhecesse, que tu contasse um pouco da tua história, onde tu nasceu, a tua formação. O homem, gente, ele tem uma caminhada filosófica, uma caminhada de conhecimento ligada também a todo um processo de ensino religioso também, por vezes. Então, conta um pouco, tu és natural de onde? Como é que foi esse teu primeiro momento na tua caminhada, na tua formação? Muito bem, eu nasci em Três Passos, né? Mas logo pequeno me criei em São Miguel do Oeste, uma cidade do oeste catarinense, né? E então cresci até os 14 anos mais ou menos. Quando eu terminei minha 8ª série, eu já logo então entrei no internato dos irmãos lassalistas, da rede La Salle. Então fiz o meu ensino médio, toda a minha formação, estudei 2 anos de teologia, né, porque isso fazia parte da congregação, né, para ser religioso, né, eu estava estudando para ser religioso. Fiz esses 2 anos de teologia. Depois iniciei a filosofia em Canoas, né, na Uni La Salle. E depois, então, concluí a filosofia em Passo Fundo, né, porque nesse meio tempo a gente vai passando por diversas cidades, né? Então eu fui transferido para Carazinho e aí eu terminei a filosofia em Passo Fundo, na UPF. Depois de Carazinho eu tive a grata... surpresa de receber o convite para trabalhar em Moçambique, né? Isso a princípio me assustou um pouco, até demorei um mês para responder para os meus superiores, né? Mas acabei aceitando e graças a Deus que eu aceitei, porque foram 3 anos maravilhosos que eu vivi em Moçambique. A cada ano eu desempenhava funções diferentes e descobria mundos diferentes também lá em Moçambique. Então aqui me interessa muito fazer uma pausa e uma reflexão. Tu tens a experiência de viver num lugar extremamente pobre, um lugar onde não se pode e não se deve nem falar em direitos humanos, porque o que a maioria dos moçambicanos tem é tão pouco que se constitui lutar pelas necessidades deles, por direitos animais, que é onde se abrigar e o que comer. Nem isso muitos têm. Então, falar em direitos humanos é coisa para países desenvolvidos, né? Eles precisam de direitos animais. Qual foi a sensação de estar num mundo tão miserento, tão pobre, tão cheio de necessidades e demandas,
tão contraditório é este tempo que a gente vive na pós-modernidade, onde tudo é muito imagem, onde tudo é muito descartável, onde tudo parece ser tão simples de conseguir, onde a violação da natureza é tão intensa. Qual foi o primeiro sentimento que Vanderlei teve ao estar em Moçambique e encontrar aquelas pessoas em tamanha necessidade e calamidade? David, foi muito curioso, assim, quando eu saí do aeroporto de uma cidade chamada Beira, parecia que alguém desligou a luz do mundo. Porque a gente está acostumado a circular pelas cidades e ver coisas coloridas, né? As casas pintadas, todas bonitinhas, arrumadas. E não foi essa a realidade que eu vi. Quando eu cheguei assim, eu me deparei com casas apenas feitas de barro, né? Com telhado de palha, muitas delas sem janelas, né? Então sem aberturas, como a gente está acostumado a ver. E isso me chocou bastante, inicialmente. Mas eu vou te confessar uma coisa, que geralmente nós temos um preconceito formado quando a gente fala em Moçambique, em África, de que tudo é miséria, de que tudo é muito pobre, né? Mas até eu também, quando eu fui para Moçambique, eu fui pensando isso, né? Só que quando tu chega lá e você começa a ver a realidade, você vê que não é tanto como a gente vê nos meios de comunicação. Então tu vê que tem iniciativas que estão sendo tomadas, projetos que estão sendo desenvolvidos, a comunidade europeia ela está muito presente nesses países, né? Claro, também com seus interesses, né? Mas assim, eu vi assim, Moçambique é um dos poucos países que depois que terminou a guerra, eles se desenvolveram bastante, né? Então, encerrou a guerra e terminou de vez. Já em outros países, nós temos exemplos aí, vários exemplos de países africanos, onde a guerra ela ainda continua, mesmo depois da pacificação, né? Então, Moçambique ele vem crescendo, assim, eu acho que está desenvolvendo, mas muitas dificuldades, claro, uma realidade que a gente não tem noção. Pessoas que caminham 50 quilômetros para buscar água. 50 quilômetros. Eu não acreditei quando o pessoal falou, né? Mas eu pude ver com os meus próprios olhos. Então, pessoas tendo que carregar coisas, né? Tendo filhos amarrados ao corpo, baldes em cima da cabeça, né? E tendo que se virar nessa realidade, né? Imaginem a gente ter que conviver ou tendo que sobreviver num lugar onde somente chove em novembro, dezembro até fevereiro e o resto do ano não chove. E aí, como é que você vai plantar? Como é que você vai colher alguma coisa? Então essa é a realidade que muitas pessoas vivem, né? E eles têm que se virar com aquilo, né? Tendo uma ajuda assim muito pequena do governo, né? A educação também com diversas necessidades, carências, a corrupção, né? A gente reclama da corrupção aqui no Brasil, mas se a gente se deparar com as situações que eu me deparei em Moçambique, aí você não tem do que reclamar aqui, né? Eu já me deparei na área mais educacional, né, que eu tive mais experiência. Eu me deparei com situações onde o professor vendia a nota para o aluno em troca de favores sexuais das meninas ou em troca de dinheiro dos meninos. E aí, como é que você vai administrar essa realidade, né? Como é que tu vai trabalhar com esse professor? Sabendo que tu não tem outro professor para colocar no lugar dele. E aí, como é que a gente gerencia tudo isso? Então, uma série assim, de situações que eu pude experienciar assim, ao longo da caminhada, né? E eu acho que também me fizeram crescer, né? Também me deram uma boa experiência nesse período. Vanderlei, tem uma foto numa das tuas redes sociais, que aliás eu acho que tu usas muito bem, tão necessário hoje em dia, em que tu estás abraçado numa criança de Moçambique. E eu, ao olhar aquela foto, fiquei com o coração como que contrito. Naquela foto, a gente vê amor, vê ternura,
ver fidelidade à missão, ao compromisso que tu tinhas. O que as crianças de Moçambique te ensinaram? Olha, o que as crianças me ensinaram, eu acho que nós temos que dar mais amor, né, às pessoas. Porque eu me deparei com uma realidade assim de que as crianças, elas precisavam estar com a gente, com os professores, com o diretor. Até me chamou a atenção logo que eu cheguei, porque eu quis tirar foto das crianças, né? E eu trabalhei inicialmente, no primeiro período, num colégio que tinha 3.000 alunos. Pela parte da tarde, nós tínhamos em torno de 1.500 crianças no pátio brincando na hora do recreio. E aí, quando eu puxei a minha máquina para tirar foto deles, juntou tanta gente na frente da máquina que daqui a um pouco se criou um certo tumulto e as crianças se pisoteando porque elas queriam mostrar a imagem delas ao mundo, né, através da fotografia. E aí eu me dei conta, disse, poxa, eu vou ter que cuidar quando eu vou tirar foto, porque daqui a um pouco eu vou machucar alguma criança, né? Mas eu sinto que elas querem expressar o que elas sentem, elas querem estar com a gente, elas querem transmitir esse amor, e elas pedem isso da gente também, né? Moçambique, eu acredito que ajudou a te dar uma dimensão de mundo e que é um mundo contraditório. A educação em Moçambique, ela como a educação brasileira, carente de conhecimento, de ciência, de projetos, de envolvimento pela parte dos pais. Claro, talvez aqui seja melhor, mas lá essa carência fica muito evidenciada. Muito, muito, David. Assim, ó, a escola lá é outra realidade. Quem está acostumado a frequentar uma escola aqui no Brasil não tem nem não dá para ter a mínima noção, tá? Por exemplo, eu tenho alunos que estão se formando lá no ensino médio, que é outra nomenclatura, mas eu vou usar o ensino médio, né? O aluno que está se formando no ensino médio, os bons alunos que têm notas boas, eles são convidados para dar aula para os pequenos. É eles que vão alfabetizar sem informação nenhuma, sem didática, sem aulas de didática. Só por amor mesmo, né? Então eu, por exemplo, eu fui coordenador pedagógico numa escola no último ano que eu estava lá. E eu era professor no terceiro ano. Então eu dava aula para um aluno meu que era professor na parte da tarde, né? Isso porque não tinha professores. Então era muito engraçado, porque de manhã ele vinha e questionava nas aulas, pedia como é que tinha que funcionar, mas eu sabia que as perguntas dele eram porque ele precisava resolver alguma coisa à tarde. É bem interessante. Bom, Vanderlei, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Até mais.